Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. No episódio de hoje, nós vamos fazer um recorte da vida da minha amiga Lauren. Vem com a gente? Então vamos começar? Vamos. Porque a primeira pergunta, eu tava ouvindo o episódio do Mamilos hoje. Uhum. Acho que eles lançaram sexta-feira. E aí eles têm uma pergunta que eu descobri que foi de lá que eu puxei. Que a primeira pergunta que eles fazem é: quem é você na fila do pão? Então eu vou chupar essa pergunta pra cá, vou continuar fazendo ela até eu ter uma ideia melhor. Na fila do pão, eu sou a pessoa que dorme e que come o pão. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá começando a identificar um padrão aqui de pessoas que têm fome. Porque a Bruna falou a mesma coisa no episódio passado. Eu sou a pessoa que come o pão. Eu como pão, mas eu durmo também na fila do pão. Esperando, né? Pega uma cadeirinha pra e pegar puxa, o pão, né? Ou que joga um joguinho no celular falando que é um joguinho ótimo. Sobre o quê? É um joguinho que você tem que fazer umas estratégias pra pôr umas bolinhas numa cesta. Mas o joguinho tá sendo produtivo. Eu tô no nível 100 e sei lá quantos. Entendi. Que é muito pra mim, porque eu canso dos joguinhos fáceis. Tipo assim, chega um nível muito difícil, eu falo, não vou jogar mais não. Entendi. É Bom, isso. a gente tá aqui hoje, Lauren, pra gente comentar e fazer uma retrospectiva rapidona de como é que você chegou até onde você tá hoje. E o tema do nosso episódio hoje vai ser formatura, que seria um momento muito aguardado por todo universitário que começou, que entrou na faculdade e vem tomando porrada desde o início, né? Justamente. Mas antes, Lauren, a gente vai situar suas origens pra depois você contar pra gente como é que a gente se conheceu. Tá. E aí daí a gente segue o barco. Pode ser? Pode ser. Preparada? Preparado. Então vamos Show lá. de bola. Você é natural de onde, Laura? Onde é que você nasceu? Não, eu nasci aqui em Contagem mesmo. No Hospital de Contagem? No Hospital de Contagem, Hospital Monte Cristo. Acho que nem existe mais esse hospital. E quanto tempo atrás? Tipo, muito tempo atrás? Muito tempo atrás. Não vou falar a idade, não. Então, Que chega beleza. num certo ponto da vida da gente, você não fala mais, não. Não precisa, né, Laura? Eu acho que a gente tem fases na vida, né? É. Hoje você tá na fase adulta. Podemos deixar assim? Não, Ou nem jovem tão adulto? jovem adulto, Jovem né? Jovem adulto, adulto, né? ainda não aceitei bem a minha adultidade, não. E você cresceu aqui em Contagem, então? Nascida, Sempre? criada e estudada. Mesmo endereço? No mesmo endereço, desde sempre. E como é que foi crescer nesse endereço? Foi top. Você fazia coisas na rua? Você brincava na rua? A gente brincava na rua, a gente tinha um buraco no muro pra conversar com a vizinha. Você estudava perto da sua casa? Não, eu tenho uma escola aqui perto, mas eu nunca estudei nessa escola. Eu sempre estudei nas escolas mais afastadas, assim. Aí eu ia e voltava a pé da escola. Entendi. Então não pegou busão pra estudar? Não, eu peguei busão pra estudar no ensino médio. Porque no ensino médio... Isso, mas no ensino fundamental, você ia a pé pra escola? Porque eu acho que acho que poucas crianças de baixa renda tinham escola longe, né? Porque daí se tivesse escola longe, uma criança pequena teria que pegar um transporte escolar, né? Não, eu já fui de escolar pra escola quando eu tava na primeira fase do fundamental, né? De primeira a quarta, que eu pegava acho que só na volta, porque o sol era muito quente, né? Entendi. Na ida, mentira. Não, quando eu estudava de manhã eu pegava na ida e na volta. E também eu tive que entrar no escolar quando eu trinquei o pé. E na minha segunda fase do ensino fundamental eu sempre fui a pé, só que aí eu tive que arrancar 2 unhas do pé. E aí eu tive que entrar no escolar de novo. Então você estava numa época pré-Uber, né? Porque Pré-Uber. você não pegava ônibus, você pegava um transporte particular. Tinha escolar. Escolar é bom. Aí no ensino médio eu ia de ônibus, a maior parte das vezes. Eu achava bom ir de ônibus porque eu tinha uma flexibilidade de horário. Entendi. Assim, era bom. E aí depois, na última fase, eu arrumei um trabalho, então eu comecei a ir de ônibus, né, que eu já ia normalmente, mas voltar de van, porque o ônibus demorava a passar na volta. E engraçado é que eu não lembro muito dessa fase, tipo assim, volta da escola e vem pra casa. Você tinha ansiedade de sair da escola e voltar correndo pra casa? Não. Nossa, eu tinha. Quando eu era menor, eu tinha pra ver os desenhos. Era a única forma que a gente via. Quando a gente estudava de manhã, a gente só via desenho depois de 11h30, né? Porque quando acabava a escola. É então verdade. eu subia correndo uns 10 morros diferentes pra ver desenho animado. Não, eu tô tentando lembrar do ensino médio, porque eu voltava de ônibus, mas eu não lembro o que eu fazia depois. Você mencionou que você trabalhava. Você trabalhou não, mas nessa isso foi no época? terceiro ano
Mas era estágio de ensino Era, médio tipo, também? era um estágio. E o que você fez nesse estágio? Aí eu trabalhava na prefeitura, né? Fazendo formulário de Bolsa contagem. Família. Uhum. Então você facilitava os programas sociais do governo, né? É, assim, eu fazia esse estágio, né? Que era da FUNEC, que é uma escola que tem aqui. E aí eu trabalhava 4 horas numa regional da prefeitura. Comecei numa regional da prefeitura. Só que aí começou a dar muito problema, porque regional é politicagem pura, né? Entendi. E aí, pra meio que dar uma cortada nisso, eu saí da prefeitura e passei a estagiar na casa da família, que chama. É um lugar de assistência social e tal. E quanto tempo você fez isso? No ensino Um ano. médio? Um ano só e O acabou. ano todo, praticamente, no ensino médio. Ah, acabou Na o verdade, eu ensino entrei, médio? tipo, no segundo ano, mais ou menos, no finalzinho. E fiquei, acho que o terceiro ano praticamente todo do ensino médio fazendo esse estágio. Aí depois, como eu era adiantada, eu formei com 17, eu fiquei parada em casa um tempo. Uhum. E Ano aí- sabático? Ano sabático forçado, né? Porque eu tinha nada não dava pra fazer nada. Aí eu não tinha conseguido também entrar na faculdade. Aham. Aí depois, quando eu fiz 18 em setembro. Em março, eu entrei na Contax. Fiquei lá. Ah, e foi aí, eu acho que essa história você já chegou a me contar, o nome eu lembro. Foi ali que você passou mais tempo, então, trabalhando? Foi. E aí, falar nisso, essa semana eu descobri que eles estão em recuperação judicial. Toma, isso é o quê? Que significa o quê? Significa que eles estão falindo. Nossa Senhora. Assim, na época que eu trabalhei lá, era muito difícil, assim, para quem era mais jovem, arrumar algum trabalho. Hoje também é. Entrar lá. É difícil entrar lá Não, ou conseguir arrumar um sem trabalho, experiência? Né? sem experiência, né? E lá era um lugar que empregava, assim, tinha uma rotatividade muito grande de empregados. Até conheci meu ex-namorado lá, ele continua trabalhando lá, inclusive. Aí, depois de lá, eu fiquei lá um tempo, não vou falar quanto tempo, fiquei lá um tempo, e aí decidi que eu não queria mais fazer aquilo, né? Você não estava satisfeita trabalhando lá, né? Acho que mais financeiramente. Entendi. E Você não tinha, mas enquanto você estava lá, você tinha vontade de fazer outras coisas, sabe? tinha. O que você Mas tinha assim, na época que você estava lá? O na que você época eu pensava em queria fazer? fazer jornalismo, mas aí depois eu comecei a pensar muito mais em retorno financeiro. E aí eu percebi que como jornalista eu não ia ter um retorno financeiro ok. Entendi. Então eu comecei a pesquisar o que eu achava que me daria um retorno financeiro bom. E aí eu descobri a TI. Aí eu fui fazer curso técnico. Mas o que te chamou a atenção na TI? Tipo, Retorno financeiro, literalmente. Então você buscou no Google profissões que pagam mais e aí você viu Não, é algum porque na artigo época, acho que na época já estava se falando muito que disso, TI né? tava bombando. Que TI tava bombando e tal. E aí eu fui e comecei a fazer um curso técnico de redes, odiei. Quanto tempo você ficou no curso? 2 anos e meio. Mas técnico de redes? Nossa Senhora. É porque era do Pronatec, aí teve uns problemas. Eu passei a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o segurança do trabalho. Aí teve uns problemas. Nem era Pronatec, era PEP. Não, o meu era Depois virou Pronatec. Pronatec. Mas teve uns problemas. O bom do curso do Pronatec é que eles me pagavam passagem para eu estudar. Nem isso, eu só tomei no cu mesmo. Não, no meu caso tinha passagem e tal. Tá certo que eles custavam pagar, mas eles pagavam passagem. Aí eu fiquei 2 anos e meio no curso técnico. Quando eu tava, no finalzinho do curso técnico, eu consegui uma bolsa. Eu tinha saído do meu emprego, consegui uma bolsa de 50% para começar a fazer sistemas. Eu tava falando que eu me odeio demais, né? Porque eu tinha odiado o curso técnico, com todas as minhas forças. Falei, velho... Que processo interessante foi esse de continuar na área. Pois é. Aí eu tinha odiado o curso técnico, mas eu falei, foda-se, vou fazer faculdade. Pronto. Aí entrei no curso de sistemas. Já entrei tomando cu, né, Luiz? Acho que a gente pode fazer uma pausa, porque acho que foi no primeiro semestre que a gente se conheceu, não foi? Foi no primeiro período. E aí, mas foi próximo do início do ano ou não? Porque eu não lembro quando que a monitoria abriu na época. Acho foi que um mês depois, não lembro. a monitoria abriu em março, não lembro. Eu sei que eu já estava no curso e já estava tomando ela não cu começa no início do semestre, né? Mas daí, no momento que você percebeu que tinha monitoria, você já foi pra lá? Ou não, eu Você assim, demorou como a ir pra eu monitoria? não tinha muita coisa pra fazer em casa quando eu tava trabalhando, eu saía mais cedo pra ir pra faculdade. Então eu saía daqui umas 5 e pouco, ia pra faculdade e ficava lá, usando o computador e tal. E aí eu comecei a ir pro laboratório da monitoria. Da monitoria, que foi aí que a gente se conheceu. Isso. Na verdade,
Eu ia para fazer os exercícios de laboratório da matéria de ATP. De ATP. Isso, eu era monitor de ATP e de matemática discreta. Isso, eu ia lá por esses dois motivos. Porque eu estava tomando conta dessas duas matérias. Prossegui tomando com em todas as matérias de programação, prossegui Mas a gente também. estava lá. Enquanto eu estava lá, eu ajudei vocês. Não, ajudou. E segui tomando também no bumbum enquanto eu estava lá. Bota. Tirando a minha própria bota. Nas outras matérias, sim. Eu tava falando que eu acho que é um feito muito magnífico eu ter conseguido formar nesse curso, porque eu não sei programar, gente. Eu falei com as pessoas, falei assim, um dia os meninos estavam falando comigo isso no trabalho, que, nossa, porque não dá pra formar nesse curso sem saber programar. Eu falei assim, dá. Porque, mas assim, não é uma coisa extraordinária não saber programar dentro da TI. Porque a TI é muito grande. Tem muita coisa pra fazer lá. E aí eu formei, assim, sem... Mas não vamos pular pro final ainda não. Vamos chegar lá aos poucos. Vamos voltar pra monitoria. A gente... Como é que foi a sua primeira impressão quando você entrou na monitoria? Você estava desesperada? Qual que era? Não, eu não tinha nada pra fazer, a Luiz. situação? Não, eu sei, mas quando você precisava da questão de... Olha, eu preciso resolver esse problema aqui. Aí eu ia pra monitoria. Aí eu ia pra lá e aí normalmente eu tinha ajuda, né? Isso. Aí a gente se conheceu lá. E batendo papo, né? Porque na monitoria... Porque na monitoria, assim, eu ia pra fazer os exercícios, mas a gente mais batia papo do que fazia as coisas. Exato. Acho que até a gente começar a resolver alguma coisa, a gente batia papo antes, né? Pois é, isso mesmo. Aí, como eu ia pra poder fazer os exercícios e tal, fazer os trabalhos, eu adiantei muitos trabalhos que eu tinha pra fazer, tanto que, tipo, na última semana do semestre, a monitoria ficou lotada, porque eu tinha um trabalho gigante pra fazer. Aí eu lembro que você saiu não ficou. Eu acho que foi um dos primeiros momentos. Não, teve uma época que a professora tinha dado um trabalho pra vocês muito avançado. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu tive que usar o quadro da monitoria pra explicar pra vocês algumas coisas, né? E aí eu acho que foi aí que começou a formar o grupinho lá da faculdade, né? O perrengue da galera se encontrando na monitoria criou uma amizade que hoje vocês têm desde sempre né? estabelecida. A gente acabou que, assim, mas no primeiro período a gente já meio que formou o grupo que a gente tinha. Dos desesperados. O grupo que a gente tinha, né, das meninas, mas acho que consolidou mesmo no segundo período. Eu acho que no primeiro, eu já estava com uma matéria, eu não lembro. Acho que eu não estava regular no primeiro. Quando vocês entraram, era o meu segundo período, e aí eu estava pingando, sabe? Eu estava por um fio na faculdade, com uma matéria só. E aí eu tinha mais tempo para ajudar. E eu pagava a disciplina com a monitoria. A monitoria dava bolsa, né? Então eu pagava a disciplina com isso. Eu acho que tinha uma coisa assim mesmo. Eu sei que depois a gente chegou a fazer uma disciplina juntos. Sim. Antes de você sair. Mas isso foi o quê? Não, a gente só fez uma disciplina juntos. Isso foi o AED no terceiro, né? A gente não fez a AED juntos. Então, a gente no segundo período, a gente tava só em salas diferentes, né? Em disciplinas diferentes. A gente fez engenharia de requisitos, eu acho que foi juntos. Com quem que foi isso? Lesandro. É verdade. Nossa, Lesandro melhorou demais. Você tá doido. Então, um abraço. Porque eu acho que foi muito. a última matéria que eu peguei na faculdade mesmo, eram essa e arquitetura de computadores, que era com o Fabrício, isso, o Cabra. E eu quero trazer o Cabra aqui, porque ele é foda, dá pra promover alguma coisa dele. Mas o de engenharia de requisitos eu tava revoltado, porque eu tava trabalhando num projeto muito difícil. Eu lembro que um pouco antes da disciplina acabar, você saiu. Isso, não, eu saí no meio. Não foi faltando um pouco, não. Não tinha pegado nenhum ponto lá, pra você ter ideia. Foi bem no comecinho mesmo. Eu tava tão puto que eu falei, pô, esse cara aqui não tá no mundo real, cara. Ele tá dando uma disciplina no universo paralelo dele. Nossa, e assim, depois disso eu tive várias disciplinas com ele. Tipo, todas relacionadas. Ele foi engenharia de requisitos, IHC, qualidade e teve mais uma, que eu tô esquecendo agora. Mas, assim, foi uma evolução, assim, que a gente viu a olho nu, assim. Dele, né? Mudou demais. Mas ele era afetado pela influência de vocês ou não? Não. Acho que foi uma evolução natural mesmo. Entendi. Porque ele é novo também, né? Comparado com os professores antigos lá, ele é muito novo. Aí, assim, foi uma evolução natural que ele teve, assim, como pessoa. Foi um crescimento natural como pessoa.
Eu acho que a gente nem devia falar isso aqui, porque vai que ele escuta esse podcast. Mas é um elogio. Não, a gente tá falando bem, tá? A gente tá falando que a gente percebe que você melhorou e eu acho que o que a gente tem que destacar da vida é isso, que a gente melhora. Né? A gente não é uma coisa só o resto da vida, né? Justamente. Então não vamos cortar, não. Vamos deixar Vamos aqui. deixar. E se quiser, tem espaço pra falar. Manda mensagem, manda e-mail, vem cá, mostra seu lado da história, vem contar sua história aqui também. Pois é. E aí, o que aconteceu? Depois disso, aí você saiu, eu me senti um pouco órfã. Me senti um pouco órfã no curso, assim. Não, aí foi mais quanto tempo, hein? Tipo, mais 2 anos você tinha de faculdade, né? Foi, acho que até mais que isso, um pouco. Também acho. Ia ter sido uma parceria épica se eu tivesse continuado lá. A gente teria formado juntos. Ou você teria até formado antes de mim, a gente não sabe. Aí eu tinha mais matéria na frente. Assim, aí depois disso ainda fiz cálculo, fiz meu maior feito, que foi passar em cálculo 2, sem reavaliação, sem nada. Não, parabéns. Clap, clap, clap. Clap, clap mesmo. Foi o meu maior feito da faculdade. E aí, assim, depois que você passa cálculo, você fala assim, velho, eu faço qualquer coisa aqui nessa faculdade. Qualquer coisa, foda. qualquer matéria que vier, essa matéria eu vou fazer. Tanto que, assim, se for ver meu histórico, eu não repeti tantas matérias, assim. Eu repeti o quê? Repeti a ED, teórico. A primeira vez que eu tomei pau foi em AED. Pois Aí é. eu falei... Com a Joyce. Foi com a Joyce, A gente fazia juntos, verdade, foi. lembro. Não, e vocês pegaram recuperation, mas não tomaram pau, né? Acho que Não, eu ninguém tomei tomou pau sim, você tá louco? Eu fiz a ED teórico 3 vezes. Eu fiz a ED teórico em Contagem com a Joyce. Ah, esses foram pro São Gabriel. Fiz a ED teórico no São Gabriel. Aí no São Gabriel eu fiz teórico e laboratório. Eu passei no laboratório no São Gabriel, mas tomei pau no teórico. Depois eu fiz a ED teórico uma terceira vez com o Kleber. Você chegou a ter aula com o Kleber, não, né? Não. Aí fiz aula com o Kleber uma terceira vez. E ainda peguei reavaliação, mas o Kleber foi legal comigo. Não, quando eu mandei pro EAD, né? Então, comecei a fazer a distância. E aí teve a disciplina de AED, que eu não consegui eliminar. Lore, não tem nada a ver com o que a gente tava vendo na faculdade. Tipo, não tô desmerecendo o que foi apresentado no EAD. E nem desmerecendo o que foi apresentado no ensino presencial. Mas são 2 formas diferentes de ensinar alguma coisa e cobrar essa avaliação. Então, assim, graças a Deus foi desse jeito, porque eu não tava aprendendo bosta nenhuma em AED. Pois é. Aí, assim, Joyce, eu tive mais matérias com a Joyce, a gente ficou muito próximas, assim. Ela é uma pessoa excelente, assim, eu gosto muito dela. Eu gostava de fazer matéria com ela. Você acha que vale a gente ir atrás dos professores depois, pra bater um papo? Eu acho que vale, pra ver se alguns aceitam. Vamos marcar. Acho que vale. Vamos fazer. O Kleber era um professor que você ia gostar de conhecer. Eu acho que eu vi ele com introdução à computação. É isso, ele usava óculos. Ele é baixinho, usa óculos. Um pouco nerd. Isso, acho que é ele mesmo. Eu achei ele legal, achava que ele tinha Ele é inteligente. a juventude que a faculdade precisa. Porque a mentalidade da faculdade ela é muito antiga. É igual então, o meu, não é moderna. meu ex-professor Alexandre, que eu venerava, falava. A faculdade estava no século XIX ainda. Pois é, não dava. É esse aqui. Oi? Quem? O Kleber? É esse aqui, não é? Estamos vendo o Instagram da Lauren, tá? É esse mesmo. Esse, olha, nerdaço. Cosplay de Capitão América, muito legal. Aí, como eu estava dizendo, tinha esse professor, que era o Alexandre, que eu tive aula de computador e sociedade com ele, e que ele falava isso muito. A gente ficou muito próximo, né, durante a disciplina, assim. Ele tinha muito isso, e a gente um dia estava comentando sobre a faculdade, e aí ele falou comigo que... Sobre modernidade e antiguidade. A gente trocou livros e tudo no final do semestre, a gente ficou bem, bem próximo. Você lembra a Cleia? Cleia, lembro da pesquisa e extensão. A Cleia também era Eu fiz uma entrevista com ela para trabalho do Kleber, se eu não me engano. Ele dava um trabalho de entrevistar alguém. Você podia fazer uma entrevista sobre uma profissão, né? E aí a gente escolheu a profissão de analista de sistema de informação, alguma coisa assim. Não lembro direito ao certo. E aí você entrevistou a Cleia. Entrevistei a Cleia. Eu gosto tanto dela. A Cleia foi minha orientadora de TCC. Não, imagino que ela seria muito legal mesmo para fazer isso, né? O meu TCC foi traumático também, mas é outra história. Aí, a gente falava muito isso da faculdade. Às vezes ainda tá no século XIX, enquanto a gente já tá, tipo, no XXI. Assim. E a PUC, como instituição, que fiquei lá 4 anos e meio, eu tenho muito essa visão. A PUC é muito engessada. Entendi. Ela tá afastada da sociedade? Porque... Não, ela não tá afastada da sociedade, mas ela tem um modelo de ensino engessado. Eu não sei explicar, sabe? O modelo dela é rígido, assim, de ensino. E... Inclusive, para você conseguir resolver coisas na PUC e tudo. Burocraticamente. Ela ainda é um pouco engessada, além, claro, da PUC ser uma universidade cara,
que não oferece uma estrutura que eu acho que seja compatível Eu com concordo, o valor que você paga de mensalidade. Tá certo que você vai em outros campos, como, por exemplo, Coração Eucarístico, lá é um lugar mais bem cuidado, Barreiro também um pouco mais, mas o campus de Contagem, ele é muito, Antigo. além de Parece ser um terreno antigo, abandonado, né? além de ser antigo, é um campus que é muito jogado, assim, eu vou falar jogado porque acho que é a palavra. Eu fiquei lá 1 ano e meio, talvez, ou mais. Então, acho que foi 2 anos e meio lá, porque eu entrei em 2015 e saí em 2017. E a impressão que eu tinha é que era pegar um lote vago. Não sei como que eles conseguiram esse lote vago, não sei se foi Deus que deu pra eles. Não, foi uma doação. Não foi de Deus, não, mas tá tudo bem. Mas doação assim, de quem, então? tinha uma... era de algum sindicato, alguma coisa assim, que doou pra eles aquilo ali. Oxe. Aquele terreno, né? Mas- E aí, no começo, tinha só aquele prédio principal, onde hoje são os laboratórios de informática, só existia aquele prédio. E as reformas terminaram lá? Porque eu lembro que eles estavam reformando coisa lá. É, antes não, de eles sair. fizeram uma reforma no prédio 2, pro pessoal de medicina tem ar-condicionado, tá? Mas pra gente não tem, não. entendi. É porque, né, a diferença A entre... cadeira continua do século XIX também? Porque as cadeiras eram ridículas. Não, ainda continuam as mesmas cadeiras. Mesmas cadeiras, não mudou. Aí eu tenho que me referir aqui às do laboratório. Porque as do laboratório era vergonhosa. Não, continua a mesmas Da cadeiras. sala de aula tinha acolchoamento, mas do laboratório não tinha. Continua sem? Não, agora tem acolchoamento das do então tá laboratório. Mudou. Acho que é isso, assim. E aí começou com aquele... Você lembra do Reinaldo, professor de cálculo? Não peguei cálculo, não fiz. Você não fez cálculo, né? Todas as matérias que eu achava que eu não precisava pra formação, eu não fiz. Ai, é porque você tinha essa vibe. Mas o Reinaldo, professor de cálculo, ele é um professor que tá lá, assim, desde esse começo da PUC, dando aula. E aí tinha só, parece que o curso de administração primeiro e direito, aí depois eles foram expandindo para outros cursos. Já chegou no passado a ter muitos cursos na Contagem, muitos mesmo. Aí depois eles foram fechando cursos. Então hoje lá só tem o curso nosso, né? Sistema de formação. Engenharia mecânica e elétrica, parece. Direito e administração e ciências contábeis. Ah, lembrei, era ciências contábeis e administração que tinha no começo. Entendi. E assim, como universidade, como é que você enxergava a universidade antes de entrar nela? Você achava o que seria? Como é que seria a sua experiência lá? Você ia pegar uma formação profissional? Eu O que falei, eu tava falando isso esses dias, um pouco antes de formar, que eu chegava na PUC assim e, tipo, não acreditava que eu tava indo estudar, tipo, fazer faculdade. Eu chegava No assim, ensino superior? Deus, tô indo fazer faculdade, eu não tô acreditando, agora eu posso falar que eu faço faculdade. Mas você tinha essa expectativa antes de entrar? Tipo, Tinha, você tinha. tinha, de porque que seria eu demorei a ótimo. entrar na faculdade porque eu não via coisa lá dentro. Uhum. Eu achava que, deixa eu pegar pra estudar mais 4 anos. Eu entendi assim. Não, pra mim era importante. Só que aí depois de um tempo, tipo assim, no meu 4º período lá, eu já chegava na faculdade e falava assim, não tô acreditando que tô aqui na faculdade, Deus me ajude. Mas, tipo assim, tinha toda uma questão também, né? Porque eu entrei na faculdade porque eu queria mudar de área. E aí, no primeiro período, eu já arrumei um estágio, mas era num lugar meia boca, que eu não gostava e eu não estava aprendendo nada. E aí, acabou que eles me dispensaram do estágio, foi um favor que eles me fizeram, na verdade. E aí, depois eu arrumei estágio no lugar onde é o meu emprego hoje, que, tipo assim... Você cresceu bastante lá, né? Cresci. A gente conversa desde o início. É. Você tá lá, enquanto você tá lá, eu tive, sei lá, em 5 empregos diferentes. Pois é. Olha que diferença. Pois é, tem o quê? Vai fazer 4 anos que eu tô lá, porque eu fiquei 2 como estagiária, vou fazer 2 anos como contratada. E assim, foi uma montanha-russa. No começo foi muito bom. E aí, sempre associado com o curso, né? Você sempre tava lá e estudando também. sempre lá estudando. E aí, depois, agora de um tempo, eu passei para uma gestão não muito boa, então tá sendo bastante sofrido. E aí é o que tá me fazendo pensar que talvez seja a hora de mudar de emprego. Porque acho que uma coisa que eu percebo pra mim também é que quando a gente tem muita coisa no nosso prato, a gente tem muitos compromissos e responsabilidades, a gente não pensa direito. E aí eu acho que uma vez com a faculdade terminando, você deixando essa responsabilidade, sua cabeça fica mais clara para pensar, né? Então talvez você tá nesse momento agora de refletir. Pois é, mas eu não sei se eu deixaria de trabalhar neste ramo que eu trabalho, mas mais por causa de benefícios, porque os benefícios são realmente muito bons. E também porque é uma área que eu gosto, é um trabalho que eu sinto que tem uma importância legal e tudo, então... só não sei se no local onde eu trabalho hoje, se seria, assim, viável, se eu continuaria, assim. E projetos paralelos? Você tocaria algum projeto paralelo? Tocaria. Tipo esse podcast?
Tocaria. Porque- Eu acho que, inclusive, foi eu que te enfiei na cabeça. É essa isso que eu ia ideia falar de- agora. de É isso que eu ia falar podcast. agora. Eu lembro de um dos primeiros conteúdos. Eu sempre tive vontade de produzir conteúdo. Na época que os vlogs começaram a estourar, eu falei, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu achava vlog uma coisa muito egocêntrica. E aí eu não gosto muito dessa vibe. Então, por exemplo, os primeiros episódios que eu fiz foi sobre mim, foi um pouco desconfortável fazer, porque tem essa questão egocêntrica que eu não gosto muito. Mas aí, eu queria chegar no seguinte ponto. Então, eu tenho essa vontade de fazer coisa, de produzir conteúdo, mas não sobre mim, eu queria fazer produtos. E aí eu lembro de uma vez na faculdade que você chegou pra mim, eu tava te percebendo um pouco aflita, e o papo da conversa é, Luiz, a gente tem que fazer alguma coisa pra internet. E eu lembro disso, a gente tava num dos prédios mais lá pra baixo, a gente sentou pra conversar, eu falei, tá, Laura, mas o que a gente vai fazer? Porque eu sempre quis fazer também, mas eu nunca tirei nada do Sim, papel. e na época a gente não tinha muito essa ideia do podcast. Assim, O formato não era podcast, a gente não sabia nem o que a era, gente nem né? sabia o que era, a gente sabia que a gente queria produzir algum conteúdo pra, sei lá. Assim, não era pra ganhar dinheiro, mas era pra fazer alguma coisa que a gente tava querendo fazer mesmo, né? Porque a faculdade tava pesada e aí parecia que as coisas não traziam satisfação, então vamos fazer uma coisa que a gente quer fazer mesmo? Vamos ficar satisfeito? E aí eu acho que isso foi nos primeiros momentos que a gente começou a conversar. E aí essa conversa voltava vez e outra. É. Então, aí a conversa ia, voltava, a gente não fazia nada e tal. Aí teve um dia, nos dias próximos do lançamento desse podcast, que eu mandei uma mensagem pra Lauren de noite, falando, Lauren, eu tive uma ideia, eu acho que dá pra fazer, dá pra começar. Aí mandei, a Lauren gostou, e aí eu não lembro o que aconteceu depois. Depois era final de gente- faculdade, Isso. a coisa aí me tava engoliu. pegando, né? A coisa me engoliu. Aí não teve como trazer a Lauren. Aí eu falei, poxa, eu quero começar, eu quero aproveitar esse embalo. E não vou nem mencionar as coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Toda uma montanha russa de acontecimentos e de emoção. Não vou tocar nessa parte. Mas eu falei, não, eu quero fazer. E aí, como eu não conseguia ter a participação da Lauren na frequência que eu gostaria, eu falei, eu vou ter que começar sozinho, vou investir, vou aprender a fazer as coisas, e aí eu trago a Lauren quando der, quando ela puder, quando ela tiver agenda. Isso E eu acho que a gente tá chegando próximo disso, né, Lauren? Graças a Deus, né? Porque Porque com o fim da faculdade você vai ter mais tempo. Justamente. Exatamente. E aí, com o podcast sendo publicado e divulgado, já estamos aí um mês, e eu tô querendo fazer um ano inteiro também, eu planejo, a gente conversou isso ontem, ou anteontem, de você vir comigo. Eu já tenho um host. lugar cativo, host, Exatamente. entrevistadora, louca. Exato. Então a gente vai Justamente. tentar fazer esse job juntos. Né? Não sabemos como vai ser, meu Não Deus. temos ideia. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas se der errado, a gente vem com uma outra Exatamente, a ideia. gente concebe outro produto, Uhum. porque o formato de podcast você gosta também, né? Também gosto, eu gosto É do formato. fácil de fazer. É fácil, Nossa, você não é precisa muito mostrar tranquilo. a cara, porque a gente não é Exato. exatamente. E vai que um dia a gente não quer tomar banho, sabe? A gente não Né? Que a gente não não é quer exatamente a beleza padrão que a passar sociedade reboco na exige, cara. né? Pra se mostrar em vídeo. Então, eu acho que é o melhor formato. Exato. Então, a ideia aqui que a gente está concebendo aqui agora é de continuar as questões das entrevistas. Isso. E aí, só que diferente desse bate-papo que eu estou fazendo inicial, de conhecer a pessoa, a gente vai pegar um tema e trazer vai ser convidados. aquele tema, justamente. Exatamente. E Isso aí, aí. a gente bola uma pauta para conversar sobre o tema. E não mais sobre a pessoa. Porque talvez a Lore não conheça as pessoas que eu conheço e vice-versa, né? Justamente. E eu acho assim que tem muito tema legal que a gente pode explorar. Tem bastante. Muito tema Tipo, top. o próprio tema de faculdade é uma coisa que a gente pode sentar e conversar com mais pessoas. O tema de música que já me sugeriram para fazer mais episódios também é legal, de sentar com uma galera. Então, nós vamos fazer isso aí. Mas, Lore, me conta agora, como é que tá sendo essa véspera pro dia da formatura, que Eu é acho um que momento eu tava mágico. conversando isso esses dias com a Fanfran. Tem que trazer a Franca Tem que também. trazer a Fran. Com a Fanfran. E aí eu tava falando com ela que acho que a minha ficha ainda não tinha caído, que eu não faço mais faculdade. Sério? Assim, a gente tava conversando sobre isso, a gente indo no Mauricinho comer um sanduíche, e aí... Eu quero visitar lá, você me furou comigo. Por motivo de razões maiores, vou deixar claro. Foi razões maiores, desculpa, Luiz, mas... Perdi um hambúrguer e muita maionese. Mas a gente vai ter oportunidade, Mauricinho, Então tá abre bom. de terça... Ele tá abrindo domingo? Nem sei. Mas a gente vai lá ainda. Então tá bom. A gente pode ir lá um dia de semana que é mais vazio. Nossa, a gente falar nisso, eu fui lá na sexta-feira, eu devorei o hambúrguer que eu comi, tipo assim. Até eu fiquei impressionado comigo, eu não sei o que... Não, eu não lembro da última vez que eu comi hambúrguer, Lore. Não, é tipo um podrãozão. Não, muito eu bom. quero, gosto.
E, assim, o bom de comer lá, eles até entregam, mas o bom de comer lá é que você pode comer maionese Exato. verde à Foi o vontade. que você me falou, foi a propaganda que você fez. Maionese verde à vontade. Uma vez, inclusive, eu fui zoada de que eu não gosto de sanduíche, que eu gosto de molho, só porque eu ponho muita maionese. Eu falei assim, gente, foi Nada a ver, gente. nada a ver, não tem sentido isso. Nada E a aí, relação. voltando no assunto, a gente estava falando sobre isso, e aí eu acho que em fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, que normalmente é o dia que começa as aulas na Sim, PUC, que vai cair é a que ficha. vai cair a minha ficha de que, gente, eu Acabou. não preciso mais ir lá. Até que o período anterior ao meu último, eu lembro dele, que eu fiz ele com muita tranquilidade. Tipo Nossa, assim, que maravilha, então. eu fazia o quê? 8 matérias, mais um TCC, e eu lembro que, assim, que a coisa desembolou muito tranquilamente. Eu lembro dele com muita tranquilidade. Agora, Tá vacinada, né, Laura? Tá não, vacinada. não, mas agora o último, meu Deus, Último parecia um período? inferno. Parecia um inferno, gente. Eu ia pra PUC, assim, a vontade de faltar. Eu acho que eu nunca faltei tanto quanto eu faltei no meu último período. Porque Só eu pra era... Não tomar pau, né? E eu era muito assídua da faculdade. Você tem que me conhecer, você sabe. Não, Tipo tava- assim, eu te mandava mensagem envergonhado que eu não ia na aula. ia na aula, independente do que acontecesse, eu estava na aula. Aham. Então, assim, foi bastante traumático, Diferente, assim, né? foi. E eu fazia matéria no Coração Carístico, no Barreiro e em Contagem, porque Meu eu queria rolê. formar de qualquer jeito, então era um rolê Aham. pesado. Minha matéria de sábado, gente, meu Deus do céu. Nossa, era lá no Barreiro, eu saía daqui de ônibus sempre atrasada. Eu era atrasada a ponto do professor me zoar. Um dia que eu cheguei cedo, ele falou assim, nossa, mas você já chegou? Eu falei assim, pois é, professor, eu mudei. Aí no outro final de semana eu cheguei atrasada. Ele falou assim, nossa, achei que você tinha mudado mesmo. Eu falei, não, eu tive uma recaída. E os preparativos pra formatura? Assim, Como é que tá sendo? Você só tá não, agora já tá relaxando? tudo pronto, na verdade, né? Isso, tá com o discurso escrito, Discurso né? escrito. Ou ainda não escolhi uma roupa pra ir na colação, mas eu já decidi que eu vou colar Pois grau é, de você tá distribuindo tênis. os convites? Porque eu não recebi meu convite Ah, tá. ainda. Eu vou te dar o seu, tá Ah, aqui. tá, então Já tá vou te bom. dar o seu pra eu já... Já resolver tá você. liberado. É porque eu vou lindo, Lore. Não sei se você sabe, mas eu vou É. muito bonito. Claro, né? E outra coisa, colação de grau. Colação de grau, assim, é um negócio pra você, se você for muito amigo, porque colação de grau é bastante... Ah, não tem problema. É Vai só ser a legal. primeira e pode ser só a última também. Né? Não precisa voltar a fazer mais. só legal pra quem tá... É mais legal, eu acho, pra quem tá formando. E, Aham. assim, um detalhe interessante... É longo o evento? Eu nunca fui numa colação de grau. Você nunca É foi na longo? cola? Não, nunca fiz Até questão. que não, você acredita? Ah, então, Eu fui se em não for duas, longo, eu tá bom. acho. Acho que eu fui em duas. Eu fui na da Dan. É porque você não sei se você sabe, mas classe média baixa ou até classe baixa não vai pra faculdade, né? É. Então a gente não conhece pessoas que também foram pra faculdade. Pois é. Assim, o interessante dessa nossa colação é que, Uhum. apesar do curso de sistema ser um curso majoritariamente masculino, só mulheres Tá vão formando? discursar. Nossa, que lindo, Laura. Vai ser Aí, tá Marinês, vendo? Eu aquela vou querer vir. princesa. Marinês Maravilhosa, linda, maravilhosa. Carismática pra Paraninfa, caramba. fazendo discurso. Que Eu, legal. oradora de turma. Natália, pais ausentes. Girl E power pais. total. E fanfran, juramento. Então, Que assim, vai legal. ser só mulheres. Maravilha. Vai ter homens entregando presente para os Aham. homenageados, mas, assim, discursando mesmo, Ah, falando, eu só achava mulheres. muito legal quando vocês iam pra monitoria, que eu falei, poxa, que bacana, porque a maioria das Mas pessoas depois que iam na entraram monitoria- muito mais meninas, tá? Sério? Depois Muito que legal. você saiu da PUC, Aham. tem muito mais meninas lá hoje, assim, bem mais. Legal. Então, porque de professor tinha o quê? 3 que eu lembro. Tinha a Joyce, a Ivry. Tem a Joyce, a Marinês, Ivy, a Marinês, a mas- Cleia. a Cleia. Agora tem uma tal de Leila, que eu não tive aula com ela. Ai, gente, o professor que eu amava era o Marco Paulo. Professor Eu maravilhoso. conheci. Você não conheceu ele não, mas é um homem, um anjo. Professor de estatística também. Você chegou a ter estatística? Não, eu pulei essas matérias Ah, tudo, é Laura. verdade, o Zé Aguinaldo. A única que eu fiz Saudades de errado dele. foi filosofia. E ainda assim foi bom porque, não sei por que foi bom. Computador e sociedade você ia ter gostado muito. O Alexandre era muito legal. Entendi. Mas depois eu fiz filosofia com o padre, com o Arnon. Foi muito legal. E fiz filosofia cultura religiosa, na verdade, né? Que é a PUC eu brinco. É isso. E Fiz só pra... cultura. A cultura religiosa é uma matéria que só a PUC tem, tá, eu gente? ia falar isso. Para situar quem não conhece, a PUC, de sigla para Pontifícia Universidade Católica, ela tem algumas matérias que só ela tem. Então, filosofia, cultura religiosa, religião também? Não, é só filosofia e cultura religiosa. Então, E assim, essas cultura matérias religiosa é uma são matéria que obrigatórias. não tem muito fundamento, assim, eu acho, sabe? Uhum. É uma matéria boa para sua formação como pessoa, assim como filosofia. Ela não, para formação profissional, ela
não teria necessidade, mas para formação pessoal eu acho que é válido. Não, eu acho bacana, só que a minha experiência com a disciplina de filosofia não foi prazerosa, não. Assim, eu estudei pra passar na matéria só. Não, a minha experiência com computador e sociedade foi muito boa. É mais de humanas também. Com Cultura Religiosa 2 também foi muito boa. O professor que me deu aula, que era esse padre, o Arnon, era muito legal. As outras foi só para cumprir tabela mesmo. Entendi. Mas vamos voltar então para a formatura, porque eu acho que a gente já está quase chegando próximo do fim. Você vai formar no início desse ano, né? Isso, minha colação de grau em janeiro. Isso. Graças a Deus. E aí, Daqui 2 semanas, eu acho, ou 3, não sei. Dia 23. Ah, legal. Legal que eu já tava esquecendo a data. Mas vou colocar no calendário para não esquecer. E também você vai me levar, eu vou pegar o convite agora também. E assim, Lauren, quais expectativas você tem? Você acha que vai ser um momento legal? Eu acho que vai ser bacana. Um momento engrandecedor? Assim, eu acho que eu ainda não tô, tipo, com a ficha do que vai ser esse caída, dia? de como que vai ser, sabe? De como que vai. O que eu vou sentir no dia. Entendi. Mas você tá ansiosa pro dia? Não, eu acho que na semana eu devo ficar. Ou no próprio dia, não sei ainda. Entendi. Mas você não tem aquele negócio de ficar envergonhado na frente de pessoas? Não, tô capaz. Não tem. Então acho que vai ser tranquilo. O discurso que eu escrevi, que inclusive o Luiz já leu, tá, gente? Muito bom, tá muito legal. Em primeira mão, foi um negócio assim. Eu vou tentar gravar, pode? Pode. Vou levar, vou tentar gravar. Uma coisa positiva, assim. Foi. Eu queria fazer alguma coisa que fosse tranquila e que não fosse muito longa, porque se você fizer um discurso longo, as pessoas não prestam atenção. Então, eu acho que vai ser legal, vai ser interessante. Eu não sei o que tá escrito nos outros discursos, não quero saber também. Pra ser surpresa, mas eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E assim, então faz pra gente um resumo dessa vida na faculdade. Como é que você consegue pontuar isso? Tipo, fazer uma impressão geral do que foi esses 4 anos? Eu acho que 2 palavras que resumem, assim, muito como que é a vida na faculdade. É sacrifício e estar à beira da loucura. Eu acho que é sacrifício e loucura. Porque, assim, você se sacrifica muito, você deixa de fazer muitas coisas. É intenso, né? É intenso e você fica à beira da loucura, literalmente, em alguns momentos. Eu acho que é assim, você acha que você vai surtar, mas no final acaba tudo bem. Mas poderia ser diferente, você concorda? Assim, poderia ser diferente, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não estudasse, trabalhasse, que eu tivesse um tempo para dedicar somente à faculdade. Se eu fosse uma pessoa que estudasse, por exemplo, de manhã, que eu acho que é um horário de estudo diferente. Mas em questão de faculdade, da organização como faculdade, ela poderia ser diferente Poderia também, ser diferente também. Porque deixar as coisas só pra gente mudar e Não, fazer é claro que não. E assim, eu acho que se exige muito uma postura dos alunos, mas eu acho que a universidade ela também precisa mudar de postura. Né? Precisa se renovar. Eu acho que ela precisa estar mais próxima do mercado e eu acho que é isso. Beleza. Então, Lauren, estamos terminando. Eu quero terminar esse bate-papo com você pedindo que você deixe uma mensagem para a audiência. Qualquer mensagem, fala com esse público lindo, maravilhoso que está ouvindo a gente. O que você quer dizer para eles? Qualquer coisa. Gente, o que eu quero dizer é... assistam Wild Wild Country. Pronto. É que eu tenho que mandar. Eu acho que é o recado que eu mando pra todas as pessoas que me perguntam: você é uma série pra assistir? Assistam Wild Wild Country e vejam como que o ser humano é no momento de desespero. Eu acho, no momento de não é nem de, assim, de... Não vou falar de desilusão, mas no momento em que você tá perdido, qualquer coisa parece boa. Entendi. E aí, assim, é uma coisa que você olha, é uma história real, na verdade, é uma série documental, e é uma coisa que você olha e fala assim, meu Deus, será a cara da merda, mas por algum motivo as pessoas aderiram àquilo e você entende que é o desespero e façam terapia, gente. Terapia deve ser muito bom, né? Eu preciso fazer, eu nunca fiz. Justamente, façam terapia. Eu acho que é os 2 recados. Então tá joia, Lauren. Muito obrigado. Vou reforçar a recomendação da Lauren. Wild Wild Country é muito bom, tá na Netflix. Justamente. É uma série documental do... Original Netflix, inclusive. Como é que é? Qual que é o termo que eles usam? É de um guru, né? Do guru. É o Osho, mas eu tenho que lembrar o nome dele, mas... Os caras organizam uma pode chamar de culto? É um culto, né? Eles organizam um culto, Isso, eles fundam uma cidade, o negócio sai fora de controle. Não sei se vocês conhecem o Sociedade Alternativa do Raul. É mais ou menos quase aquilo, é quase aquilo. Justamente. Então é isso, jovens. Muito obrigado, Um beijo. Obrigado a você. Obrigado às agradeço. pessoas que estão ouvindo.
E vocês vão ouvir minha voz mais vezes. Exatamente. Ainda bem que você lembrou disso. Porque é pra vocês acostumarem com a voz da Lauren. Vocês vão me ouvir mais vezes. Minha voz não é bonita. Não diga É uma isso. voz de gralha, mas vocês vão ouvir muito mais vezes. Não, eu tenho que controlar minha risada, porque eu achei minha risada. Às vezes ela vai pra um agudo muito estranho. Mas coisas da vida. Exato. E eu também não vou censurar minha risada aqui não, tá bom? É. Então tá bom. Beijos. Beijos, tchau. Tchau. E aí, gostou desse bate-papo com a Lauren? Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. Assim você pode participar aqui também. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau! Pode falar, Laura, qual que foi o seu sonho? Então, aí eu tive um sonho muito estranho, que eu tava na minha casa. Veio mais perto. Que eu tava na minha casa e aí tinha um cervo. Aham. O cervo já tava morto, ele Sim. não tava vivo mais, não. Só que aí, mas na verdade eu ainda tenho que contextualizar, porque Pode eu tava contextualizar. assistindo aquele filme Corra, Sim, e depois eu comecei a assistir o seriado, o Will. sim. No Corra, uma das primeiras cenas quando... Eu vou dar spoiler do filme. Quando o menino chega lá na casa do pessoal que é branco, você já assistiu esse filme? Já vi. Pois é. Quando ele chega lá na casa, quando ele tá chegando, a menina mata um cervo. Aham. Atropelado, né? Sim. E aí, o menino vai lá e olha o cervo e tudo tal. Beleza, ok. Aí eu sonhei que tinha um cervo aqui em casa, ele tava morto. Por algum motivo, o cervo tinha morrido porque ele sabia demais. E aí, tinha muita gente aqui, eu tava tentando esconder o cervo. Imagina, um cervo é um bicho enorme. Sim. Eu tava tentando esconder o cervo de qualquer jeito. Aí eu ficava, tipo, ludibriando os outros, sabe? Pra não Pra não passar ver o onde que cervo. tava o cervo morto. E aí, depois eu fui procurar o significado de quando você sonha com algum animal morto. Aham. E falou que é alguma tristeza. Alguma tristeza. É, alguma tristeza. Peraí que tá aqui no... Mas você sabe como é que morreu ou você só encontrou ele morto? Eu só encontrei morto. Ah, Mas, assim, eu já sabia que ele tava morto, que ele tinha morrido, porque ele sabia alguma coisa em excesso. entendi. E aí, Ele era segundo informante. o Google, sonhar com um animal morto simboliza um pequeno momento de tristeza. Você pode passar por uma decepção e isso irá deixá-lo triste. O animal morto mostra essa decepção que pode vir de qualquer parte, seja ela de seu convívio pessoal ou profissional. Você viu que isso é um seriado do Batman no Netflix? Não. Do Batman não, a louca, Do do Drácula. é. Nossa, eu tava falando isso ontem à noite com... Mas você já assistiu? Eu não vi ainda não. Não, eu não assisti porque eu fiquei com medo. Eu quero ver. Eu acho que tem algum nome bom ali produzindo, sabe? Eu não Eu lembro fiquei com quem. medo. Eu fiquei com medo, por isso que eu não assisti. Do Drácula? Mas, nossa, eu fiquei com já viu medo, o eu filme tava do de Drácula? noite. O Drácula de Bram Stoker é o melhor. Eu tô querendo começar a ver o seriado Messiah, você viu? Eu vi chamada, mas não parei pra ver, não. Você não viu Chamada, não? É Que tem... brasileiro ou vai ser? Não, é um seriado... espanhol? Não, é um seriado americano? americano. É tipo um trailer policial, mas é assim. O que acontece? Eu não comecei a assistir ainda, mas é tipo, aparece um cara que é como se fosse... Jesus. É, um Jesus, um Messias. Ontem à noite eu tava conversando sobre corrente alternada e corrente... De de eletrônica. eletricidade. Puta merda. E aí eu só tava falando que eu era do time do Tesla. E aí mas o Tesla ganhou, né? Porque é corrente alternada. Eu acho que ele é tem. mais famoso. Acho que ele ficou o mais famoso dos dois. Nem lembro, a gente não lembra o nome do outro, por exemplo. Peraí, Qual que é o nome do outro? Eu tenho que lembrar o nome do Thomas outro. Jefferson, não, né? Não. Peraí. Thomas Jefferson, eu acho que foi presidente. Não. Ele só descobriu que tinha eletricidade, peraí. Tesla versus Edison. É isso mesmo. Isso, mas E é um aí filme? eu falei, não, Isso é um a filme, gente só não? tava discutindo. Ah, tá. E aí... Thomas Edison. Eu, Eu falei Thomas Jefferson. aí eu falei que eu era do time do Tesla, que aí a corrente alternada eu já tinha ganhado, né? Então... Eu não Corrente sei nem o que alternada significa. E aí a gente tava falando sobre Tesla ter duvidado de Einstein, tipo, na época lá, mas é porque na época não tinha sido provado ainda as teorias do Einstein, então Ah, entendi. tinham que duvidar. Aham. Deixa eu ver o que mais que aconteceu. Acho que foi só isso mesmo. Então tá bom.